Shalom, igreja querida. Infelizmente, não é exatamente do jeito que a gente planejou, que a gente gostaria. Novamente estamos aqui com o auditório vazio. Isso traz um pouco de tristeza, frustração, mas esse não pode ser o nosso foco. Que bom que você está aí. Que bom que você não está num hospital, numa cama prostrado, mas você está aí na sua casa, que você tem como se conectar aqui com a gente. Que bom que eu estou aqui. Nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito, do jeito que é programado. Eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes isso vem de Deus. E é sobre isso, inclusive, que eu quero falar um pouco com você nessa noite. Quando Deus me deu essa palavra essa semana, eu estava me programando para vir ministrar a uma reunião dos nossos cultos aqui na igreja na sexta-feira. E eu havia feito 2 dias antes um tratamento no meu cabelo que não podia lavar. E as mulheres sabem que para nós o cabelo é uma parte importante. E eu queria lavar esse cabelo, meu cabelo é oleoso. Eu falei, não, sexta-feira para o culto eu vou lavar meu cabelo, vai ficar bonito, vai ficar legal, vai dar tudo certo, eu vou poder ir ministrar nesse culto. E aí, quando deu sexta-feira, saí à tarde para resolver os meus problemas. Eu tinha que fazer umas compras, fui ao supermercado e já preocupada com o horário. E na hora que eu estava ali na fila do supermercado, caiu aquela chuva. Sexta-feira você vai lembrar, por volta aí no final da tarde, eu imagino que 6 horas, mais ou menos, uma chuva com relâmpagos, trovões. E eu falei, meu Deus, e agora? Será que isso aqui vai demorar? Eu vou ter dificuldade de chegar em casa, porque eu preciso acabar de me arrumar, tomar o meu banho, lavar minha cabeça e ir mais preparada para essa ministração. E a fila ali demorou mais ou menos uma meia hora, eu já saí um pouco angustiada com o tempo, mas na hora que eu estava acabando ali na fila do supermercado de pagar as minhas contas, a minha mãe me liga e falou, Mônica, onde você está? Eu falei, estou aqui no supermercado, estou aqui na fila do caixa, já acabando as minhas compras. Ela falou, não tem como você me pegar aqui no consultório, porque eu deixei o meu carro longe e agora eu não consigo ir porque a chuva está muito forte. Eu falei, lógico, mamãe, eu já estou indo para aí. E aí peguei o meu carro e um percurso assim de 1 quilômetro, eu creio, ali na Presidente Vargas, eu demorei mais meia hora, uns 40 minutos, porque eu peguei um engarrafamento, havia tido um acidente, e com isso meu tempo foi atrasando, foi complicando. Eu falei, eu acho que agora eu nem sei se eu vou conseguir tomar um banho, lavar o meu cabelo, que estava um óleo puro, e preparar melhor para ministrar naquele culto. Eu peguei a minha mãe e falei, sim, mamãe, vamos então, aonde a senhora parou o carro? E ela falou, eu acho que foi aqui. A gente passou na primeira rua, não era. Ela falou, não, eu acho que foi na rua de trás. E nós ficamos procurando lugar e atrasamos mais um pouquinho. Enfim, encontramos o carro, deixei minha mãe aí. Falei, agora sim, eu vou para casa e vou tomar o meu banho, vou lavar minha cabeça e vou me preparar, acabar a minha ministração que eu queria e vou me dirigir para a igreja. Na hora que eu chego na rua de casa, está tudo apagado. Sem energia alguma, ali na região onde eu moro. E tem um detalhe, eu moro no 11º andar. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Cheio de carne, peixe, o meu carro. Eu falei, eu não posso deixar isso aqui, não tem ninguém para ajudar, Dani não está aqui, o que eu vou fazer? Tive que encarar, peguei as compras, pelo menos aquelas que não podiam ficar ali no carro, principalmente as carnes, peguei e subi 11 andares e cheguei lá em cima já tão atrasada, sem energia, sem ter como eu olhar para secar um cabelo, ligar um secador para eu poder lavar. Eu falei, quer saber? Vai suja mesmo, com o cabelo sujo mesmo. E eu vinha me dirigindo aqui para a igreja. E vinha pensando em tudo isso. Senhor, não deu nada certo o meu dia. Parece que tudo foi complicado. Parece que deu ruim. Aonde foi que eu falei? O que deu errado? Por que o meu dia não aconteceu conforme o programado, os meus sonhos, o meu desejo? Tudo era para abençoar o teu povo, para dar tudo certo. Enfim, eu vinha falando com Deus. E naquele momento eu ouvia forte a voz do Senhor no meu coração. Porque eu vinha falando, Senhor, as coisas não deram certo hoje, nesse dia. Aí eu fiquei pensando, mas podia ter dado muito pior. Situações muito mais difíceis, complicadas, adversas, poderiam ter me atingido naquele dia, acidentes, mortes, enfermidades. E eu vim pensando naquilo e Deus falou forte comigo, falou, Mônica,
Que bom que na sua vida o mais importante já deu certo. Parei assim, pensei naquilo rápido. Que bom que na sua vida o mais importante já deu certo. Eu quero começar a ministração de hoje deixando com você essa pergunta. Na sua vida, o mais importante já deu certo? Porque nem eu e nem você, nós temos o controle das nossas vidas, dos nossos dias. É certo que as coisas não acontecerão exatamente como nós planejamos. Deus é quem tem o controle de tudo. Mas a pergunta que você precisa responder é: o mais importante da sua vida já deu certo? E eu sabia o que Deus estava falando comigo naquele momento. É aquilo que nós cantamos hoje, uma das músicas aqui, adoramos o Senhor, dizendo: o Senhor colocou em mim a eternidade. A minha eternidade está garantida, a minha salvação está garantida. Se o pior viesse a acontecer comigo naquele dia, ou hoje, ou amanhã, o mais importante na minha vida já deu certo. Jesus já entrou no meu coração, já lavou os meus pecados, resgatou a minha vida, me trouxe redenção, vida nova, e eu sou salvo. Então eu quero começar a ministração dizendo que o mais importante que Deus tem a fazer na sua vida, e o mais importante que você mesmo tem a fazer nessa terra, é abrir o seu coração para Jesus, para Ele resolver o seu principal problema. Ah, meu principal problema é meu marido. Não, não é. Não é o seu marido, não é o desemprego, não são os relacionamentos quebrados, não é a sua saúde. Tudo isso é importante, Ele quer e pode resolver. Mas acima de tudo, Deus quer resolver a separação, o muro de separação entre você e Ele, chamado pecado. E só através de Jesus Cristo. Mas hoje pode ser o dia em que Deus resolva o mais importante da sua vida, em que você faça essa entrega do seu coração, dos seus dias, do seu futuro, e fale: Jesus, vem assumir o trono da minha vida, da minha história. Todos nós estamos sujeitos a isso aí que está acontecendo. Essa calamidade também chega à casa dos justos, assim como os acidentes, os desempregos e as enfermidades também. Nós não estamos livres. Mas nós podemos estar livres da pior tragédia do ser humano, chamada inferno. Se hoje mesmo, você ouvir a voz do Senhor e invocar o nome do Senhor, a palavra fala que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Se você crer no seu coração e com a sua boca confessar Jesus, hoje mesmo essa conexão será refeita com Deus e você vai garantir a sua eternidade. Mas eu quero falar dessas situações difíceis que nós temos que enfrentar e que fogem do nosso controle. E o tema dessa ministração hoje é flores no inverno. Você vai entender daqui a pouco do que se trata. Flores no inverno. E eu quero ler primeiro um texto com vocês que está em Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12, diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Só colocando você em um contexto, Jeremias, esse profeta que até então não era profeta, ou então não se entendia, não tinha ouvido o chamado de Deus para a sua vida, para ser profeta entre as nações. Jeremias, ele via vivendo no meio de uma nação apóstata, Judá,
que tinha voltado as costas para o Senhor e por isso vivia em constantes juízos vindo da parte de Deus sobre aquela nação. E Deus, na tentativa de poupar o seu povo amado, querido, desses juízos e outros piores que viriam, levantava constantemente profetas para ir à nação apregoando arrependimento. Voltem para o Senhor. Então, chegou a vez de Jeremias. Eu não sei, a Bíblia não diz a idade dele, mas eu imagino que ele era um jovem, pelo menos um jovem adulto, mas não era exatamente assim que ele se vê. E Deus fala: Jeremias, eu vou te tirar da zona de conforto, e a partir de hoje eu te constituo profeta das nações. Jeremias olhou para si e olhou ao seu derredor circunstâncias que o circundavam e pensou: não, eu não tenho condição, eu sou pequeno demais, lá fora é horrível, o clima lá fora é horrível, esse povo é duro de coração, é apóstata, não vai dar certo e eu não tenho condições. E Jeremias aquela hora temeu. E é exatamente assim que nos sentimos nesse momento. Sentimos incapazes de mudar as situações ao nosso derredor. Nós olhamos para fora e o desemprego é ameaçador, a enfermidade também, a falta de leitos nas UTIs também nos ameaçam. Tantas coisas ruins lá fora e a gente olha para dentro de si e fala: não, eu não tenho condição de fazer nada. O jeito é ficar aqui e esperar calado o juízo, esperar calado a calamidade. Não, é exatamente sobre isso que eu quero falar com você e te despertar nessa noite, para tomar posição diante daquilo que Deus quer fazer a partir do caos, a partir da sua impossibilidade. Você ainda vai ver milagres, como Dani começou dizendo aqui, a profetizar. Nós estamos para ver milagres nos próximos dias. Eu e você aí na sua casa, na nossa nação, na nossa cidade, nos leitos de hospitais da nossa cidade, nós estamos para ver, creia nisso. Eu preciso despertar a sua fé, foi isso que Deus me falou. As coisas fogem do nosso controle, mas nunca fogem do controle dele. Mas para que a gente consiga cumprir o nosso chamado, o nosso ministério, ver Deus nos usando, manifestar poder e mudar uma realidade, nós precisamos tomar posicionamento e entender algumas coisas que Jeremias precisou entender nessa conversa com Deus, nesse chamado. Só resumindo a história, enfim, Jeremias disse sim. Por anos cumpriu o seu chamado. A nação não se arrependeu, mas Deus aprovou a proposta que tinha feito para Elias. E Deus o aplaudiu, livrando de todo juízo que caiu sobre a nação. Quer ver a sua casa ser livre de todo juízo? Quer ver a sua vida ser livre de todo juízo? Hoje Deus está, como para Jeremias, te dando oportunidade. Te dizendo: olha, eu quero te levantar como um profeta no meio do caos. Mas para isso nós precisamos entender algumas coisas. Eu quero falar rapidamente com você sobre 6 coisas que Jeremias precisou virar uma chavinha, compreender, tomar posicionamento. Primeiro, versículo 6, nós lemos, diz assim: então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. A gente olha Jeremias falando assim, lamentando, querendo fugir, né? Queria dar linha. Deus falou, ele falou: quer saber? Não vai dar certo, acho que o Senhor errou. Mas Deus não havia errado o endereço quando falou para Jeremias, mesmo que ele se sentisse como uma criança, totalmente incapaz de enfrentar os reis apóstatas, a nação em decadência. Ele falou para Deus: Senhor, eu não tenho condições, eu não passo de uma criança. Eu pergunto para você, Jeremias fez errado? O que você acha? Ele deveria ter falado: Senhor, eis aqui o Jeremias, o Todo-Poderoso, conta comigo? Não. Jeremias olhava para dentro de si e ele reconheceu a sua fraqueza, a sua impossibilidade, os seus limites. Deus fará coisas grandes, impossíveis, sinais, milagres, maravilhas, a partir do pouco, do limitado, do fraco, da fraqueza, do nada. É por isso que você
que se acha, assim como eu, tão pequeno, incapaz de fazer alguma coisa nesse caos social, político, sanitário que nós estamos vivendo. É por isso que nós somos fortes candidatos para mudar uma realidade. Primeiro a nossa própria realidade e depois a realidade que nós estamos inseridos. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. É isso que diz a palavra do Senhor, é isso que Paulo diz. E Ele escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. E Ele escolheu as desprezadas. Você se sente assim muitas vezes, desprezado, desfavorecido? Ele escolheu as coisas desprezadas e as que não são, para envergonhar as que são, para que dele seja toda a glória. Então Jeremias estava certo, sim, em reconhecer os seus limites, porque Deus não conta com superpoderosos. Que bom, né, irmãos? Deus não conta com superpoderes, não. Ele não precisa de homens superpoderosos, porque Ele é o todo, Ele não é o superpoderoso, Ele é o todo-poderoso. Deus precisa de homens que entendam sim que tem limites. Às vezes nós queremos ir além dos limites que Deus colocou em nós. A Bíblia fala que Deus pôs em cada um de nós limites dos quais nós não devemos passar. Então, é importante reconhecer. E isso não anula o fato de que coisas maiores acontecerão a partir das limitações, a partir de mim, limitada do jeito que sou. Porque, afinal de contas, se eu disser sim para o chamado de Deus, eu não vou sozinha. Aí vai eu e vai o Senhor. E eu não sei se você lembra, quando Gideão também recebeu o seu chamado, ele disse: Senhor, o Senhor errou o endereço, porque eu sou o menor da minha casa. E a minha casa é menor da minha família. E a minha família é a menor da minha tribo. E a minha tribo é a menor de Israel. Gideão não estava mentindo. Gideão não estava inventando uma história para se safar do chamado, para fugir da responsabilidade de mudar uma realidade, não. Ele estava falando a verdade, mas ele estava baseando a sua resposta só em uma verdade: eu sou pouco e limitado. Senhor, o Senhor sabe quantos inimigos nós temos que enfrentar lá fora, os midianitas, amonitas, todos os que nos cercam, são 125 mil. Eu não tenho condições, porque eu sou o menor de todos. E sabe qual foi a resposta do Senhor para Gideão? Gideão, se eu estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vocês entenderam isso? Eram 125 mil. Que vinha contra Gideão e os seus 300. Mas Deus havia falado, antes de Gideão levantar os seus 300, Deus falou: Gideão, vem cá, meu filho. Se eu estou com você, 1 mais 1, se eu e você formos juntos, todos eles, 125 mil, 125 milhões, não importa, nós os feriremos como se fosse um só. Sabe o que significa isso? Você, com Deus. Eu prefiro falar você em Deus. E Deus em você serão sempre maioria. Maioria. Deus em você tem mais poder do que corona. Tem mais poder do que qualquer problema e adversidade que te cerca. Se eu estou com você, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então tudo bem, não tem problema você olhar para si, olhar para as circunstâncias e falar: está difícil. E reconhecer que está difícil e que em você não há recursos, porque Deus vai usar os fracos, os que reconhecem. Normalmente os soberbos, os arrogantes, aqueles que pensam de si mais do que convém, Deus não usa. Aqueles que são orgulhosos, soberbos, altivos, esse Deus deixa de lado. Mas os humildes, os quebrantados, contritos, Ele não despreza. E assim tem sido, ao longo da história bíblica e dos homens, todos os chamados são os que começam por reconhecer: sozinho eu não dou conta. Então, nada de errado em você reconhecer os seus limites. Quando Deus chamou Abraão, foi assim.
Aliás, que Abraão foi interessante, porque Deus falou, Abraão, preciso de uma pessoa para levantar uma família grande, porque através da família, dos seus descendentes, eu vou gerar um povo. E Deus falou, Senhor, o Senhor acho que errou o endereço, porque olha só, eu já sou velho. E eu sou casado com uma anciã que sempre foi estéril, e agora ela também é velha, não tem a mínima chance, zero. Ele estava errado? Não, ele não estava errado. Mas essa é só uma parte da verdade. A outra parte é que se Deus juntar com você, que falta tanta coisa, que necessita de tanta coisa, vocês são completos. Você entendeu isso? Vocês são completos. Você e Deus não te falta nada. Olha o que Deus diz a respeito de Abraão. Paulo falando em Romanos 4, fala assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Eu quero sublinhar essa frase. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, não enfraqueceu na fé. Você está vendo a junção do limitado com o ilimitado, do fraco com o forte? Você está vendo? E continua. Seu próprio corpo amortecido, sendo já da idade de 100 anos e a idade avançada de Sara, ou seja, ele levava em conta essas coisas, mas ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso. Ele quem? Abraão? Não. De que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, não adianta você olhar para você e falar, eu não tenho condições. E parar aí. É preciso você colocar uma vírgula. E falar, eu não tenho condições, mas eu estou plenamente convicto de que ele tem tudo o que eu preciso. Ele pode em mim. Então, aceita o seu chamado. Hoje eu vim aqui para despertar. Deus nos chama para mudarmos realidades. A começar das nossas vidas, das nossas casas, para prevalecermos sobre adversidades. Mas você vai falar, não, Mônica, tem limites. Ok, Deus já sabe, e é por isso mesmo que Ele conta com você. Você e Deus são maioria. Foi assim com Moisés. Moisés tinha os seus limites, com todos os outros. Com Noé, com Davi, com Maria, com Paulo, todos eles olhavam e falavam, eu não tenho condição. Todos falaram assim, mas Deus usou a todos para fazer coisas impossíveis. Segunda coisa, reconheça que existe um Deus onisciente, onipotente. Ele tem um propósito em tudo. Bom, primeiro você precisa reconhecer, eu não posso tudo, eu não consigo, eu não sei. Você reconhece que é a partir do pouco que coisas grandes serão feitas por Ele. Segundo, você o reconhece. É preciso olhar para cima e falar, é verdade, Deus sabe de tudo. Olha o que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, você está falando que não tem condição? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu já sei de tudo que acontece na sua vida. Eu te formei desde o ventre da sua... Antes de você pensar em nascer. Já estava tudo pronto, tudo preparado. Eu tenho a sua vida aqui. Eu tenho os seus dias aqui, o mundo aqui. É preciso você entender que há um propósito na sua vida, mesmo em meio à adversidade. Aquela adversidade que Jeremias estava passando não tinha fugido do propósito de Deus para Jeremias. Fazia parte. Deus está tranquilizando e falando, eu sei disso, que a situação lá fora é difícil, mas olha, eu tenho o controle de todas as coisas na mão, você pertence a um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, entenda isso. E é por isso que Ele vai fazer muito mais do que você, daquilo que você pode, daquilo que está ao seu alcance. Salmo 139, versículo 16 diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram inscritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ele pode todas as coisas. Eu costumo dar esse exemplo, é ilustrativo, mas vale a pena você gravar. Isso muda a minha maneira de entender. Quando nós estamos em um desfile
Um desfile de 7 de setembro, por exemplo, você vai para uma parada dessas, e aí você está esperando o desfile passar, talvez algum conhecido seu, talvez seu filho esteja desfilando, não sei. E você tenta ver e não consegue. De repente, lá vem ele, no desfile de 7 de setembro. E como você se alegra, porque durante alguns minutos ele passa e você consegue enxergar, você consegue ver, você se alegra com aquilo, celebra. Mas você só consegue ver durante alguns poucos minutos. Sabe, Deus, Ele está vendo o desfile dos homens de cima. Então, você só consegue ver o momento de agora. Mas Deus está acompanhando o desfile dos homens desde que criou a humanidade até o último dia de existência nessa terra. Deus está, na verdade, Deus está acompanhando até a eternidade, até o fim que não existe, os anos, os milhares e milhares de anos por vir. Porque Deus está fora do tempo. Então, para você não sabe aquilo que está adiante, mas Deus já sabe. Você só consegue ver o que está passando na frente. Deus consegue ver o que já passou, o que vai passar ao mesmo tempo. Então, entenda que essa situação vai colaborar para o seu bem. Isso é, se você está com Deus, as coisas vão dar certo. Se você está em Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Terceiro, olha só, Jeremias chega à conclusão que há limites nele, sim há, mas ele abre a boca para começar a falar. E aqui você precisa entender, mude a sua linguagem. Palavras são sementes. Uma coisa é você entender uma realidade, as suas dificuldades, as dificuldades que nos cercam. Outra coisa é você abrir a sua boca para dizer aquilo que Deus não disse. Não vai dar certo. Os inimigos são mais fortes e eles vão vencer. Eu vou morrer, eu não vou conseguir prevalecer. Gideão poderia falar isso, Jeremias poderia falar, mas Deus falou, não fale isso. Deus falou, não digas, olha o que está escrito aí. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, tu falarás. Jeremias, eu não quero que você diga mais isso, não passe de uma criança. Sabia que tem coisas que Deus não quer que você diga mais? Agora pare e pense, o que tem saído da sua boca ultimamente? Ou o que será que vai sair nos próximos dias em que as restrições aumentaram? O que será que os seus lábios vão dizer? Quais são as sementes que você vai jogar na terra ou tem jogado na terra nesses dias difíceis? Sabe por quê? Porque daqui das nossas palavras começam os milagres que nós vamos viver. Ou as ruínas que nós vamos viver. Por isso que Deus começou a tratar, falou, Jeremias, tudo bem, uma coisa é você reconhecer que há limites, que há dificuldades. Agora você vai abrir a boca para começar a profetizar a vitória. Para começar a profetizar os sinais, os milagres, o meu poder, aquilo que eu disse. Não aquilo que as circunstâncias dizem. Você lembra da história do profeta Ezequiel, quando Deus pega Ezequiel e o leva para um vale de ossos sequíssimos. E Ezequiel se encontra ali para quê? Eu fico pensando, por que Deus deu essa experiência para Ezequiel? Porque Deus poderia ter dado só uma visão para dizer, olha, eu estou para fazer um grande milagre na nação de Israel. Eu vou levantar novamente essa nação. É essa mensagem, uma das mensagens que está, a mensagem direta que Deus quis passar para Ezequiel e para o povo naquele momento. Ainda que pareça que Israel está destruído, mas eu vou levantar de novo o meu exército. Através de ossos sequíssimos, ali mesmo vai se levantar um poderoso exército. E para que Deus pega Ezequiel e leva para o meio dessa experiência? Porque Deus poderia ter dado só uma visão. Ter falado, Ezequiel, presta atenção no que eu vou fazer com esse vale de ossos secos. E Deus começa a fazer e a falar e a agir. E de repente levanta-se
um poderosíssimo exército, como diz a palavra de Deus. Mas Deus não fez isso. Ele não fez sozinho. Eu quero te falar uma coisa. Você acha que Deus tem poder para falar, basta, corona? Você acha que Deus tem poder para dar um sopro assim e derrubar os injustos que nos governam e que traz tanto prejuízo para a nação? Seja em que poder for, executivo, judiciário ou legislativo, você não acha que Deus tem poder? Ou será que esses homens têm mais poder do que Deus? E por que Deus não faz? Porque Deus conta comigo e com você. Ele escolheu trabalhar nessa terra através de nós. Sabe que nós somos pó, sabe que nós temos limites, mas mesmo assim, Ele escolheu trabalhar através de nós para que dele seja a glória e para que Ele seja conhecido aos homens pelos homens. É por isso que Jesus veio como homem, porque o homem consegue falar ao homem melhor. E Ezequiel está naquele vale de ossos sequíssimos. E Deus pergunta, esses ossos podem viver? Ezequiel fala, Senhor, Tu sabes. Se for a Tua vontade, vai viver, senão não vai viver. E Deus fala assim, então fala. Começa a abrir a boca e a profetizar. Tudo começa quando você abre os lábios para profetizar. Amanhã nós iniciaremos juntos com milhares de cristãos aqui na nossa nação a abrir a boca para começar a profetizar. Será que Deus pode contar com você? Porque começa por aqui. Tem coisas que nós não devemos dizer, jamais digas, mas tem coisas que nós precisamos dizer. Como Ezequiel naquele vale, Deus falou, Ezequiel, você está vendo, é ruína, é morte, é caos, não há esperança. Mas eu estou precisando de alguém que fale, Ezequiel, de alguém que profetize sobre a morte, para que a vida aconteça. E Ezequiel começou a profetizar. E a Bíblia fala assim, e enquanto eu profetizava, eu comecei a ouvir um ruído. Parecia osso com osso batendo, uma confusão. Então eu continuei profetizando. E aí eu profetizei um pouco mais. E eu vi chegando tendões, depois carne, depois pele. E eu continuei a profetizar. Você não pode parar. Essa vai ser a minha vida e a sua vida. Usar a nossa boca para fazer acontecer aquilo que Ele disse. Não é o que eu quero, entendeu? É o que Ele quer. Eu não vou profetizar o que eu quero. Tem gente que está profetizando, oh Deus, faz aquele irmão separar da mulher dele. Quem sabe a minha... Não, não é isso. Você vai profetizar aquilo que Deus já disse, a vontade do Senhor. Porque Ele só tem compromisso com aquilo que Ele disse. Então, vigia os seus lábios. E é importante você entender que nós precisamos de uma linguagem afinada com os céus. Uma linguagem de fé. Uma linguagem positiva, sim, apesar daquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque Ezequiel via caos, mas ele profetizava vida. Jeremias estava vendo juízo de Deus, caos. Mas Deus estava levantando Jeremias para profetizar vida. E é importante, queridos, esse tema aqui da ministração, eu queria que você gravasse, eu não sei se o pessoal vai conseguir projetar, uma foto, esse tema da mensagem é Flores no Inverno. Porque Deus chega para Jeremias e pergunta, o que você está vendo, Jeremias? Ele fala, eu vejo uma vara de amendoeira. É possível projetar aí? Deixa eu ver se o pessoal... Aí, acho que está aí na sua tela agora. Você está vendo, sabe o que é isso aí que você está vendo? Uma flor de amendoeira. Mas parece que está cheia de neve, não parece? E está. Porque a amendoeira é uma das poucas árvores que fica florida fora do tempo. E em pleno inverno, o inverno ainda não terminou. As árvores estão dizendo, olha, ainda não é tempo de flores. Todas estão secas, puro galhos secos, marrons, não há verde. Mas essa árvore, Deus disse algo diferente para ela. Enquanto as circunstâncias dizem, não, você não vai dar flores e nem frutos. A amendoeira está assim florida, linda, cheia de neve.
Ela vai contra o natural, porque foi Deus quem determinou. Eu quero te dizer que pode ser inverno lá fora, mas se Deus te der uma palavra, você vai começar a florescer aqui por dentro. E pessoas vão ver flores e frutos na sua vida em pleno inverno. Flores no inverno. Deus precisa nos florir primeiro por dentro com uma mensagem de fé. Então nós abrimos a boca e começamos a profetizar, a mostrar essas flores, aquilo que nós cremos em Deus. E daí a pouco as pessoas estão vendo os frutos nas nossas vidas. Mas é inverno, Mônica, não tem condição. É tempo de fragilidade, é tempo de fraqueza, é tempo de vergonha, de feiura, de necessidade, de solidão, de frio. Mas eu estou vivendo algo diferente. Foi essa proposta que Deus fez para Elias. Quarta coisa, você precisa enfrentar os seus medos. Olha o que diz. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você não tem que ter medo. O que é o medo? Medo é uma ameaça em algo que ainda não existe. Pode até vir a existir, mas pode não existir. Em uma suposição, em uma ansiedade. Muitas vezes nós temos medo, né? Eu tenho medo de pegar essa doença. Mas quem falou que você vai pegar? Mas tem pessoas que estão trancadas na sua casa, deprimidas, e aqui nós somos sim a favor de cuidados, você tome, faça a sua parte. Mas, queridos, tem gente que é subjugado pelo medo. Nem sabe se vai acontecer. E aí eu quero voltar àquela primeira pergunta que eu fiz, se Deus já resolveu o principal problema da sua vida. Porque tem uma frase de Gandhi, ele diz, aquele que venceu o medo da morte, venceu todos os outros medos. Aquele que venceu o medo da morte, venceu todos os outros. O que pior poderia acontecer? Você morrer? E por que muitas vezes nós temos medo? Medo de ficarmos doentes, medo de coisas que ameaçam a nossa vida, porque nós temos medo da morte. E por que temos medo da morte? Eu não tenho medo, eu quero dizer aqui que eu não tenho medo da morte. Nenhum medo. Nem se ela acontecer hoje, amanhã ou depois. Por quê? Porque o meu problema maior já foi resolvido. A morte aqui do meu espírito já foi resolvida. Eu já passei da morte para a vida. Jesus falou, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Já passou, não passará. Já passou da morte para a vida. Eu já passei. E isso é o principal medo que assola-nos, que nos assola. Se nós vencemos o medo da morte, os outros ficam mais fáceis. Mas ainda assim precisamos vencer. E Satanás é sujo de usar essa arma, porque o medo paralisa. Paralisa pode ser baseado numa tremenda ameaça ou mentira, numa irrealidade, mas ele paralisa. Eu lembro que uma vez eu, aconselhando uma jovem, ela já tinha uns 10 anos de casada, ela chegou para mim e falou, Mônica, eu ainda não tenho filhos. Eu falei, que pena, vocês não podem? Ela falou, não, a gente pode, não há problemas em nós. Eu falei, mas por que vocês ainda não têm filhos? Ela falou, porque eu tenho medo que meu filho nasça deficiente. Eu falei, mas por que? Tem muitos casos na sua família? Ela falou, nenhum, nunca eu soube. Mas eu tenho uma angústia, um medo, 10 anos de casado. Eu falei, gente, a coisa mais linda que pode acontecer para uma mulher é a maternidade. É uma mulher gerar, ter seus filhos. Mas ela não podia desfrutar disso por conta do medo. Então nós oramos juntas ali, e eu quebrei aquilo, e nós rejeitamos, e eu repreendi aquele espírito do medo. E hoje, graças a Deus, ela está com seu filho. Na verdade, o filho dela já deve ter seus 10, 11 anos de idade. Porque venceu o medo. Muitas vezes nós deixamos de conquistar. Por isso que Deus está falando, não temas, Jeremias. Se você for vencido pelo medo, você não vai conseguir mudar a sua realidade. Não temas os seus inimigos, eu e você. Nós somos maioria. Apenas abra a boca. O começo é esse, apenas não. Comece abrindo a sua boca e profetizando, tem poder nas suas palavras.
Não temas, tem poder nas suas palavras. Com as suas palavras você derruba e com as suas palavras você constrói, mulher que edifica a casa. Com as suas palavras, homem, você pode conseguir um novo emprego ou você pode perder o seu emprego. São as suas palavras, o começo é aí. Começa mudando. Parece que a empresa vai fechar, mas o Senhor, o meu Deus, o meu provedor, já tem o melhor para mim. É a vírgula que tem que ser colocada. Que Jeremias falou, eu não passo de uma criança. Ele poderia ter falado, eu não passo de uma criança, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. É a vírgula que precisa ser colocada. Não tenha medo, o Senhor é contigo. E ele fala, não temais, eu sou contigo, não temas. É isso que ele fala, não temas, eu sou contigo para te livrar. Quinto, aceite o desafio do novo. Deus fará milagres através de você. Porque o que Deus vem propondo para Jeremias é novo. Ele estava tão tranquilo na sua zona de conforto. O que Deus propôs para Maria, engravidar sem relacionamento sexual e ser mãe do Salvador, do Messias, é novo, totalmente novo. Não estava nos planos, parece algo totalmente impossível, inusitado, difícil. O que Deus propõe para Jeremias, a mesma coisa, para Moisés, a mesma coisa. Olha, você vai libertar, Moisés, o povo, do jugo do Egito. Você vai tirar milhões de pessoas debaixo do jugo de Faraó, que é o rei mais poderoso do Oriente. Você. Ele fala, não, eu não. Deus falou, é você. Eu em você. E Moisés falou a mesma coisa. Não, não vai dar certo, eu tenho medo. O medo foi feito para ser vencido. Começa-se com a palavra. Você precisa entender, há coisas novas e diferentes para você realizar. Quem sabe um novo empreendimento? Deus está falando, olha, não temas. Deus está chamando. Ele diz para Jeremias, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Entre aspas, Zé Ninguém, estava lá, esquecido, ninguém sabia quem era Jeremias até então. E Deus está falando, eu quero te tirar do anonimato e vou te constituir sobre os reinos e as nações. Não era só em Judá, era sobre os reinos e as nações. E sabe de uma coisa? Jeremias começou a profetizar, profetizou para Judá, profetizou para Moabe, profetizou para Edom, profetizou para Babilônia, profetizou para Damasco. Através da boca de Jeremias, Deus foi movendo o mundo, os reinos. Um homem que dizia não passar de uma criança. Eu quero que você entenda o tamanho da obra que Deus quer fazer através de nós, homens. É novo, é inusitado. Ele fala, eu te constituí sobre os reinos para arrancares e derribares, destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Ele nunca passaria na cabeça de Jeremias algo tão diferente, novo. Mas era isso o chamado de Deus para ele. Que bom que ele aceitou. E Deus começou a mover, não só em Judá, como nos reinos da terra. Aceite o chamado de Deus. Nesse tempo de oração que nós teremos, 15 dias, nós vamos mover os céus. Porque a partir de nós, Deus vai mudar a realidade do nosso povo. Aqui de Ribeirão Preto, a partir de nós, da igreja, se reunindo no Brasil, Deus vai mudar a nossa realidade nessa nação. Para ficar conhecido nos céus que há um Deus sim. E quando o seu povo que se chama pelo seu nome, se humilha, ora, busca a sua face, se arrepende dos seus caminhos, Ele ouve dos céus e sara a sua terra. Você lembra da experiência que nós tivemos anos atrás aqui em Ribeirão Preto, quando o índice de criminalidade estava altíssimo, e Deus usou Dani para conclamar, convocar os pastores da cidade para 30 dias de jejum e oração. Você lembra disso? Isso há 20 anos atrás. E assim foi feito. A igreja aqui da cidade se juntou 30 dias para jejuar e orar. Naquela época, em média, acontecia 17 assassinatos por dia na nossa cidade. Em média, teve dias que chegava a 23, 24. E a igreja passou um mês falando, Senhor, fecha a boca da violência, da morte na nossa cidade. E depois, no 31º dia, quando a igreja havia entregado o seu jejum, aconteceu
uma morte, porque naqueles 30 dias, nenhuma só morte aconteceu. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus caminhos, eu ouvirei dos céus. Queridos, é tempo da gente se lançar em Deus para vermos coisas sobrenaturais acontecendo. É diferente, Mônica, porque em lugar nenhum do mundo se ouviu falar que o índice caiu assustadoramente, mas nós podemos ouvir falar aqui, creia nisso. Que tal nós começarmos a profetizarmos, a tomarmos lugar como Jeremias? Jeremias começou a mover os céus com a sua profecia sobre as nações. Diferente, novo, mas aconteceu. E por último, o tempo de Deus para você se chama hoje. Você só precisa crer e se dispor. Jeremias estava ali refutando, então Deus dá essa visão da vara de amendoeira. Eu não sei se é possível colocar de novo o pessoal aí da projeção, para que as pessoas que estão em casa vejam. Vejam o que Deus vai fazer na vida delas. Vejam o que Deus vai fazer na nossa cidade, na nossa nação, em plena pandemia. Pode ser inverno. Os homens podem dizer que é inverno. A saúde pode dizer que é inverno. Mas o que Deus está dizendo a respeito de nós? Nós podemos viver sim milagres. Nós vamos viver sim milagres. Deus ficou ali esperando. Falou, Jeremias, você está assim temeroso? Mas o que você está vendo agora? E ele disse, vejo uma vara de amendoeira. E Deus falou, yes, vistes bem. Porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O que significa isso? Por que Deus deixou o Jeremias ver aquilo? Porque falou, você acha que criança não faz nada, você se sente assim? Mas eu uso até as crianças. Eu vou usar você. Parece que está fora de hora, fora de tempo, fora de capacidade. Mas eu velo pela minha palavra. Se eu disse, é. Se eu falei, vai acontecer. Creia nisso. Há uma convocação de Deus para as nossas vidas, para nos levantarmos, para trazermos essas flores, esses milagres, curas à existência. E eu quero que você aí, aonde você está, na sua casa, se tem mais gente com você, se a sua família está reunida, eu queria, como Deus fez com Jeremias, está fazendo conosco nesse momento, eu queria que você se levantasse junto comigo aqui, com a gente aqui, para dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim a tua vontade. Como Maria disse, como Moisés disse, como Davi disse, como Noé disse, como todos os outros disseram, limitados, fracos, pequenos, sim. Porém, com Deus fizeram milagres impossíveis. Rasgaram os céus, levantaram mortos, fizeram de ossos exércitos. Deus está contando conosco, igreja, com homens e mulheres que creem, que se posicionam. Não adianta só crer, você precisa abrir a boca e falar. Esse é um tempo de oração, nós vamos abrir a nossa boca para profetizar. 14 dias, 2 semanas, falando aos céus. Aquilo que Deus já falou, Ele é mais poderoso. O sangue de Jesus Cristo tem todo o poder para guardar as nossas casas, famílias, para trazer cura nos hospitais, nas UTIs. Nós vamos profetizar que aquilo que virou de politicagem no meio da saúde, que em vez de abençoar, traz o caos, isso vai cair. Deus vai trazer luz naquilo que é mentira. Eu acho que você, como eu, se sente assim, vendido, jogado, usado. A gente não sabe aonde está a verdade, mas Ele é a verdade. E nesses dias a igreja do Senhor estará orando. Vem, Senhor, com a tua verdade. Vem com a tua luz. Vem com o teu poder. Manifesta a tua glória. Faz-te conhecido no meio dos homens. Levanta-te, Senhor. Você aceita esse convite, querido, que veio dos céus. As maiores igrejas que nós conhecemos estarão envolvidas nesse propósito. Profetizar as nações. Profetizar começa da minha vida, da minha casa. Passa por Ribeirão Preto, pelo Brasil, pelas nações. Todos nós vivemos tempos difíceis.
inverno, enfermidade, desemprego, medo, angústia, depressão, tempo feio, frio, de solidão. Mas Deus está falando: não temas, eu sou contigo. Aquilo que eu falar vai acontecer, e vai acontecer através de você, da sua boca, da sua atitude. Levante-se, meu irmão, levante-se em fé para crer. Meu Deus, eu quero, junto com os meus irmãos, a igreja reunida agora, diante do trono, nós queremos confessar junto quem Tu és. Tu és o El Shaddai Todo-Poderoso, o onisciente, onipresente, onipotente. Não há nada que foge do Teu controle, do Teu conhecimento, da Tua face. Que bom pertencer a um Deus assim. Nós sabemos quem somos. Sabemos da nossa humanidade, pequenez, fraqueza, necessidades, carências, medos. Nós sabemos, Deus. Mas nós sabemos também em quem temos crido. Estamos certos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós. Juntos nós unimos a nossa fé. Nós liberamos agora uma palavra que alcança os enfermos, aonde eles estão, nos seus leitos, nas suas casas, nos hospitais, nas UTIs. Nós liberamos uma palavra de cura, de vida, de recuperação, de restauração. Sejam curados. Levante-se dessa cama. Em nome de Jesus, abrimos a boca para profetizar. Venha vida em meio ao caos. Meu Deus, nós abençoamos os pais de famílias, as mães que trabalham. Guarda os seus trabalhos, os seus empregos. Traz algo melhor ainda. Novas possibilidades, portas maiores. Faz florir, faz florescer, frutificar no meio da fome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, unimos a nossa fé. Como profetas que somos, abrimos a boca para dizer que a injustiça vai cair, que os injustos serão envergonhados. Em nome de Jesus, aqueles que governam com injustiça, com maldade, serão expostos, cairão em nome de Jesus. Tu és o Rei dos Reis, poderoso para fazer infinitamente mais. Nós dizemos juntos: eis-nos aqui. Eu digo: Senhor, eis-me aqui. O que que você diz aí na sua casa, meu irmão? O que você diz aí no seu carro? Aí onde você está? O que você está dizendo? Deus está ouvindo o seu eis-me aqui. Esse é quem
nosso Deus, eu sei que você crê. E você é uma vara de amendoeira. Você floresce no tempo difícil, porque as suas raízes estão postas nele, o autor da vida. O medo não vai prevalecer, porque você está se levantando agora. Não, o medo não vai embora por conta própria, nunca. Mas quando nós nos levantamos contra ele, pela fé em nome de Jesus, ele foge. Levante-se, tome posição. Esse é um tempo de vencermos o medo e pela fé construirmos os milagres que Deus vai fazer através de pessoas pequenas, fracas, frágeis como nós, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mais uma vez eu quero insistir para que você se una a tantos irmãos durante esses próximos 14 dias, de amanhã até o dia 28, em jejum, nos humilhando diante do Senhor, mas nos levantando diante dessa pandemia e de todos os seus efeitos, para ver mais uma vez a glória de Deus que enche toda a terra se manifestar na nossa nação. Você crê? Você está conosco? Antes de terminarmos esse culto, deixa eu só corrigir uma informação que passei. Todos os dias vamos estar orando, cada macrocélula no seu turno, assumindo o jejum daquele dia. E o nosso encontro virtual na sala de oração é não às 18 horas, mas às 19 horas, que é o horário da torre de oração. Ok? Então às 19 horas as macrocélulas se reúnem na sala de oração virtual para terminar. Você, se é o seu turno, você entrega o seu jejum às 18 horas. Você pode se alimentar e aí às 19 você se encontra com o seu líder e com os guerreiros de oração que vão estar ali para clamar ao Senhor juntos em unidade. Amém? Onde você está, não importa se há pessoas que não servem ainda a Cristo, elas virão, porque o amor de Deus as alcançará. Mas eu quero que você se levante agora e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o poder, a comunhão, o vigor do Espírito Santo sejam com você e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Até domingo que vem, aqui nesse mesmo altar, porque Deus continua no controle de tudo. Até quando não vejo tu ages, até quando não sinto tu ages, nunca me abandonaste, nunca me abandonaste. Até quando não vejo tu ages, até quando não sinto tu ages, tu